Obrigado por terem comparecido a mais uma sessão dos Serões com Histórias. E é com muito prazer que eu vejo que hoje temos casa cheia, mesmo a abarrotar. Temos pessoas lá ao fundo que podiam se sentar aqui à frente se quisessem. Mas, bom, sem mais demoras, a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial, com o apoio da Fundação Rui Cunha, tem vindo a organizar estes serões. Esta é a quarta sessão. E a nossa associação está ligada a uma escola que foi fundada por macaenses, para macaenses, e não só, mas essencialmente uma escola que teve um papel fundamental para a comunidade macaense, foi responsável pelo sucesso de muitos jovens que emigraram para Hong Kong, Xangai, etc., e onde se fixaram e onde hoje são embaixadores da nossa cultura. E são, quiçá, o garante no futuro da nossa identidade e da nossa cultura, já que aqui na RAEM, infelizmente, nós não temos tido o apoio devido, mas, enfim, creio que vamos fazendo o nosso papel aqui no território também. Temos hoje a doutora Cecília Jorge, jornalista, respeitada historiadora de Macau também, com uma obra vasta publicada em várias áreas relacionadas com história, medicina e cultura chinesa, culinária, enfim, muitas áreas, tudo sempre em volta de um tópico pela qual é inequívoca a paixão e a raiz, que é Macau. A PECA, para os amigos, pauta-se pela seriedade, pela integridade, coerência e uma extraordinária humildade. Torna uma pessoa muito admirada, conceituada e respeitada em tudo aquilo onde se envolve, ou simplesmente não se envolve. E, portanto, uma referência. E sem mais, passo a palavra, então, à minha amiga. Antes de mais, boa tarde. Muito obrigada por terem comparecido. Eu fico contentíssima quando vejo, sobretudo, gente de Macau em conversas sobre Macau. Faz muita falta. Os macaenses fazem muita falta nestes grupos. E, antes de mais, embaraçaste-me agora, já te passar a manteiga, mas eu sou apenas macaense. Eu acho que isso define-me. E desde que eu cheguei à conclusão de que macaense é uma entidade específica, com matriz cultural portuguesa ou chinesa, mas sobretudo com matriz cultural portuguesa, porque nós temos uma memória, por vezes, mítica das nossas raízes em Portugal. Eu lembro-me que no meu tempo muita gente tinha como referências Portugal e nunca lá tinha estado. Nós nos bancos da escola aprendíamos os rios, os caminhos de ferro, as estações, de tudo e mais alguma coisa em Portugal, e o mar era verde. E nós aprendíamos isso, mas não tínhamos grande ligação. Mas, no entanto, a matriz cultural era portuguesa, porque a língua era portuguesa. A religião católica, a missa era em português. Isso definiu-nos e isso marca a nossa diferença em relação, quer aos portugueses de Portugal, o termo antigo, o termo mais usado que eu acho piada, que são os reinóis. O reino já não existe, mas são reinóis à mesma. E define-nos também dos chineses que se consideram chineses e apenas chineses, etnicamente. Portanto, o que eu vou fazer, humildemente, como diz o Zé, eu lembrei-me de ler um conto que não foi publicado, como muita coisa minha que não foi publicada, uma poesia que não é publicada, porque eu passei o tempo inteiro, estes anos todos, a correr atrás do registro da memória de Macau. Portanto, era mais importante escrever sobre Macau
do que propriamente dedicar-me à poesia e ao conto e à crónica, embora também fizesse isso. Tem algumas coisas na gaveta. E esta foi uma das que eu desencantei, que talvez mostre nas entrelinhas o que é ser macaense. Com a vossa licença eu vou ler, prometo não ser muito bafo comprido. Eu englobei isto num grupo que se chama Desorientações e Mestiçagem. E não vou ler o título, que é para ser surpresa. Bem no coração de Lisboa. A calçada, como lhe chamavam, era um sítio bonito, vetusto, solarengo, aconchegante. As obras do velho casarão chegavam ao fim. Meses a fio, anos até. Muito dinheiro gasto, vindo, sabe-se lá de quanto sacrifício para o amealhar, por via honesta e suada. Alguns empréstimos de familiares menos aflitos, porque a banca não fiava em tempos de incerteza. Aos amigos não se recorria, porque também a esses a vida se tornara madrasta, seria embaraçoso. Com mais ou menos compassos de espera, quando a verba dos salários minguava, lá se for avançando. Faltava só a barrela, indispensável em qualquer casa pós-obras. Também nisso entraram parentes e os amigos mais íntimos, e a entreajuda de novo vingou. Entre risos e galhofa, fez-se. Patuscadas pelo meio, na tasca mais próxima, como entre portugueses se usa. A mudança foi pé ante pé, recolhendo pertences e mobílias dispersas pelos endereços aonde tinham ido parar caixotes, livros, quadros e roupas, brinquedos, louças e pequenos objetos de estimação, uns mais valiosos que outros, nem tanto, a recordar forte ligação a Macau. Vestígios do apego, de um afeto que se entranha na matéria, de outro modo vazia de significado, onde recai cabalmente o clichê que gostos não se discutem. É impressionante o mundo de coisas que cada um vai acumulando na bagagem que arrasta consigo quase uma vida. Budas e bules, gaiolas e selos, posters, caixas de fósforos, sedas chinesas, tailandesas, japonesas, tapetes persas e tibetanos, cloisonnés, talhas, caixinhas de diversos materiais e formatos, grandes, pequenas, miniaturais, trazem agarrada a sua história. Porventura, os que pouco ou nada valem, calhaus, conchinhas, uma flor seca espalmada, mais preciosos pelo imensurável valor de quem os ofereceu. Tal como pacientemente se envolveram em quilómetros de papel higiênico e plástico de bolinhas, bem aconchegados para não chegarem estilhaços ao destino nas viagens de gigantescos contentores por alto mar, lá voltaram a ser desembrulhados. Com a mesma cautela, um a um, bulas, budas, jarras e jades. Pousados nas estantes e nos armários, expostos ao olhar carinhoso dos donos e escrutínio das visitas. Até pareciam sorrir, impantes na elevada consideração e cuidado. Que nunca se duvide da alma dos objetos de maior estimação. Estilhaçam com a cobiça alheia, adquirem um brilho especial quando gabados, esmorecem no abandono forçado, tal como as plantas. Ultimavam-se esses preparos quando se abeira a festa inaugural da casa e de agradecimento aos familiares cujo lar servira de abrigo em tempos de carência. Nestas alturas, chegam sempre prendas irrecusáveis para aquecer o lar. De amizades feitas da empatia que franqueia as portas do coração, sem lugar à desconfiança. Era embrulho enorme e bem pesado. Prenda da Annie, com a recomendação insistente de que era frágil, extremamente frágil. Cuidado! Enquanto Rita desembrulha a última das muitas camadas de papel de seda, escuta as explicações que a Annie, estrangeira de Portugal, como costumava dizer a brincar, lhe vai passando.
Pertencia a um antepassado meu, general do exército britânico, muito viajado. Fez muitas comissões, no Nepal, na Índia, na China. Cuidado aí com essa ponta. Dizem que é objeto valioso. Mas para te ser franca, para além disso, não sei nem mesmo o que é. Nem nunca me preocupei em saber. Já lá estava em casa, no sótão, quando eu nasci. E foi parar à casa que acabei de vender. Julgo que vais gostar, porque é lá dos teus lados. Parece que veio da China. Acho mesmo que és a pessoa mais indicada para ficares com ele. A Rita, que já tinha visto passar mundos, do olhar formatado pela oriental sapiência desde a meninice, a estruturar-lhe a mente e os comportamentos, começa a vislumbrar a bela prenda que Anne lhe dera para decorar o salão. Uma estela. Ou melhor, ainda que de precioso sândalo, ainda que em talha toda rendilhada, caracteres gravados a ouro, era uma estela dos antepassados. O equivalente a um túmulo dentro de casa, onde repousa o espírito de quem partiu, uma das suas 3 almas. Com um baque, ele escorregando a tabela das mãos que fraquejaram. E um arrepio imenso lhe passou, vertiginoso, espinha acima, enquanto fazia um esforço enorme para que a amiga não se apercebesse da sua aflição. É belíssimo, lindo, balbuciava, mas não posso aceitar. É um objeto valiosíssimo pelo material de que é feito e pela antiguidade. O arrepio, feito calafrio, continuava a tomar conta de Rita, desta feita percorrendo-lhe o corpo todo. Era um misto de dó, de remorso, um inexplicável, injustificável remorso, porque isento de culpa. Uma angústia tremenda perante a desdita daquela alma expatriada, arrancada da sua paz no além, do culto ancestral dos seus. Apercebeu-se que, a partir desse momento, assumiria uma culpa que, à partida, não lhe devia pertencer. E, contudo, a verdadeira razão da sua visível emoção não deve ter transparecido de vez, porque foi atribuída pelos outros à beleza e ao evidente valor elevado da prenda. Acho que fica bem na vossa casa, com o gosto que aqui vejo pelas antiguidades. És talvez a única pessoa a quem devo confiar isto, dizia Annie, orgulhosa. Rita voltou a embrulhar a estela com redobrado cuidado, no automatismo dos gestos impensados, congelada que estava a sua capacidade de raciocínio, sem a mínima ideia sobre o que fazer a partir dali. Dias e noites de sono perdidos, de pressão constante da estela no pensamento. Decidiu ensaiar uma estratégia, pueril, é claro, fruto do seu conhecimento empírico do culto dos antepassados, presenciado de soslaio na meninice, embebida que fora do convívio com a tradição budista chinesa, é cultura que se entranha, lenta, imperceptível e profundamente. Desembrulhou a estela no tapete da sala de estar, limpou-a cuidadosamente e colocou-a em lugar que convencionou ser de honra sobre uma cômoda junto à lareira. Ficava imponente. Tudo em redor estava pintado de branco, na proximidade de objetos exóticos da arte oriental, bodhisattvas, espelhos antigos e talhas douradas. Noutro acesso de infantilidade, coloca-lhe ao pé flores frescas e fruta, como vira fazer. Gesto atabalhoado, inspirado pelo sincero respeito para com aquela alma, de certo subtraída ao convívio que por ela tinha o sagrado dever de velar. A virtuosa piedade filial pregada por Confúcio. Embora a culpa não fosse de todo sua, acende ainda 3 pivetes de incenso na sua seleta coleção de aromas e espeta-os num velho queimador de bronze que foi resgatar à marquise. É o mínimo que se exige
para compensar o espírito deste, pensa, enquanto observa as elaboradas espirais de fumo a desfazerem-se quase a chegar ao teto, convicta desde o início tratar-se de alma masculina. Perante tal imponência e riqueza da Estela, não seria de certo devotada ao culto de uma mulher, antepassada que fosse. Dá o problema por adiado, para evitar pensar nele, pelo menos nos tempos mais próximos, ainda que fosse constante o pressentimento de um discreto escrutínio dos que consigo viviam, incertos quanto à sua sanidade mental. Foi solução que não vingou. Era impossível aplicar à Estela o pretenso estatuto do objeto, meio decorativo, meio símbolo de espiritualidade e janela escancarada para o além. Ambiguidade tão forçada que o simples assomo à sala, local mais ou menos resguardado, mas ainda assim de passagem cotidiana, tratava de pôr em causa. À medida que os dias se arrastavam, mais evidente se tornava uma ambiência estranha que ali pairava. Uma espécie de assossego bizarro. Incutia um forte entristecer a quem por lá se detinha. Algo que nunca sucedera, nem sucedia nos outros quartos, no velho mas alegre casarão. Incapaz de compreender as dezenas de caracteres delicadamente esculpidos na estela, caligrafados na escrita antiga, e ainda menos apta a reproduzi-los em cópia, Rita recorre a um velho truque que o pai lhe ensinara em menina. Deita a estela com cuidado na mesa de chá, coloca-lhe uma folha de papel de arroz por cima e, passando lentamente ponta de grafite sobre os caracteres, consegue obter o decalque completo do que está escrito. Ali estaria a história, a identidade de quem partira para o além. Enrola a folha de papel e recoloca a estela no lugar. A etapa seguinte seria mais complicada. Encontrar quem tivesse capacidade e descrição bastante para desvendar o seu significado. Lisboa era então uma cidade de muito reduzida comunidade chinesa e os letrados ainda mais escassos no seu seio. A necessidade de sigilo afigurava-se indispensável, desconfiando Rita que a estela seria objeto subtraído aos seus verdadeiros donos, ainda que, obviamente, há séculos. Nenhum chinês, considera, se atreveria a vender uma estela dos seus antepassados na localidade ou fora dela. Ocorreu-lhe de súbito que a dona de uma loja chinesa na Baixa Pombalina, senhora de meia idade e aspecto requintado, seria suficientemente educada. Tratava-se ainda por cima de velha amizade, dada a frequência com que fazia lá compras e se deixava ficar horas na conversa, desfiando tradições e costumes chineses e europeus. Levou-lhe o papel, enrolado em forma de pergaminho, cuidando primeiro de a inteirar no assunto. Nem de mais, nem de menos. O suficiente para lhe dar um ponto de partida, mas não em demasia para não a frequentar. Que, de certo, o receio oriental do além e o respeito pelo feng shui seriam mais acentuados que os de Rita. Ocultou-lhe, portanto, tratar-se de uma estela, ainda por cima, com toda a probabilidade, pilhada. Meio incrédula, a amiga lá aceitou decifrar. Começou bem. Tratava-se realmente de um alto funcionário imperial, um mandarinete, de dinastia a remontar pelo menos uns 400, 300 anos. Ao que parece, os seus pergaminhos são longos e honrosos. Acrescenta, quase num murmúrio, óculos na ponta do nariz, sem tirar os olhos do papel. A dada altura, suspende a leitura, guarda os óculos e remata. Pronto. É tudo. Não há mais nada. Nem sequer, apesar da insistência, quis procurar um nome, a identidade.
estando Rita certa que, algures, estaria a resposta à sua principal dúvida. Quem é? Responde-lhe apenas. Mas olhe, mas onde é que foi buscar isso? Ainda está em seu poder? Olhe que é muito valioso. Rita notou o cuidado posto no adjetivo usado pela chinesa, porque não equivalia a valor no sentido comercial supérfluo. Já não era difícil adivinhar, tratar-se de facto de mais uma de entre milhares de antiguidades e peças de arte saqueadas e comercializadas durante os conflitos travados entre potências ocidentais e a China imperial. Vieram-lhe à mente relatos históricos de pilhagens por ingleses, franceses e americanos. Lembrava-se particularmente do muito que lera sobre o saque e a destruição de Yangminyuan, Palácio de Verão, de peças que iriam posteriormente parar aos valiosos acervos de alguns dos mais afamados museus do mundo ou nas coleções particulares de prestigiados banqueiros e académicos. Peças dispersas por vários países que a China há muito tenta reaver, readquirindo até em leilões de arte, quando por direito lhe pertenceriam. A inquietude de Rita aumentava. Todas as vezes que se aproximava da lareira, crescia nela a impressão, quase esquizofrénica, de que a Estela a fixava. Irrelevante referir a inexistência de olhos. Bastava-lhe o frémito da percepção de um olhar acutilante, vindo não importa de onde, que nela se cravava, doloroso, suplicante. Rita deixara mesmo de o tentar apaziguar com flores e incenso. Eu por si a perguntar-lhe em silêncio: o que queres que eu faça? Diz-me. Não terá vindo do além. Mas a ideia surgiu-lhe, insidiosa, cerca de uma semana depois. Foi à embaixada informar sobre o endereço postal do Ministério da Cultura da República Popular da China. Qualquer departamento ligado ao património cultural, aos museus. Foi à estação dos Correios comprar uma caixa sólida em papel cartonado. Empacotou a Estela com o maior cuidado e presteza, com um plástico de bolinhas sobrante das mudanças. Repetindo, sem palavras, mas com toda a convicção. Sossega, sossega. É agora, vais finalmente para casa. Estava febril de alegria. Vibrava nessa boa ação, qual adolescente conduz uma velhinha, com toda a segurança, a atravessar e ao passeio de lá da rua. Era finalmente a alforria, de parte a parte. A do espírito da Estela, preso na estranha, e da Rita, escrava de uma angústia que não lhe cabia. Num remate final, escreve o nome e o endereço do destinatário com letra de imprensa, letras garrafais e a negro, bem legíveis, quer na encomenda, quer no impresso do registro. Cola 6 grandes etiquetas de frágil e na estação dos Correios paga os portos vultosos sem pestanejar. No remetente, assina um nome fictício e o endereço inexistente de que o funcionário não se apercebera. Avenida dos Estados Unidos da América, 10.721, Lisboa. Não fossem o destino ou a desdita, devolvê-la. Quer dizer, isto é um bocado como o maquense hoje em dia é. Nós somos católicos, nós somos cristãos, nós somos crentes, mas a cultura chinesa, budismo, taoísmo, o convívio, alterou-nos de certa maneira e faz-nos funcionar desta maneira. E por pivetes de incêndio, o culto dos antepassados,
andar com Jade. Há uma série de coisas que nos estão agarradas à pele e das quais nós não nos livramos. E a pergunta que eu faço, temos cá tantos macaenses aqui, isso será verdade? Aliás, outro dia estávamos a conversar e eu estava a confidenciar à Peca que na ADM, quando vou ao quarto banho, não sei explicar porquê, mas há aquela coisa de antes de fazer a necessidade peço sempre licença, por causa de não fazer em cima das almas, não é? É uma coisa que os macaenses fazem. E só depois é que fico tranquilo. Mas é mais do que um. Eu conheço mais cenas dessas, sobretudo por influência das amas chinesas que nós tivemos. Eu acho que tirando partido, um partido muito positivo disto, o respeito pela natureza, o respeito pelo que está do outro lado, eu não considero que isso seja negativo. Eu acho que isso nos traça muito o comportamento. Será? Alguém quer ter alguma coisa? Não sei se tem isso. Uhum. Mas tomar nota dessa. Foi empedrado. Empedrado em frente ao Palácio do Governador. Certo. Certo. A relação com o sangue, por exemplo, uma pessoa portuguesa que não tem cruzamento familiar com a cultura e sangue chinês e que sente muito Macau, mas mais na vertente portuguesa, não se ligando tanto à cultura chinesa, se também é macaense ou pode ser considerada macaense. Já me fizeram essa pergunta por diversas vezes. Eu julgo que não se trata propriamente de fazer uma classificação deixando pessoas de fora. A minha definição de macaense é muito lata, mas para mim a importância da multiculturalidade é muito grande. O que nos torna macaense não é apenas a etnicidade ou a multietnicidade. O que nos torna macaenses é, sobretudo, a miscigenação, multiculturalidade. E depois há outra coisa, é muito importante, eu julgo que é fundamental, é uma coisa muito simples, mas eu julgo que é fundamental. Macaense é aquele que, não é minha, esta definição é de um macaense americano, do Jim Silva, que dizia que macaense é aquele que se sente macaense e é reconhecido pelos outros como macaense. Portanto, isto funciona por duas vias.
há pessoas que, não conheço nenhuma, mas há pessoas que eventualmente encaixariam perfeitamente na definição de macaense, portanto, multicultural, multiétnico, transcultural, e que não se sente macaense. Por outro lado, há pessoas que sentem que são macaenses, mas não são reconhecidos como macaenses pelos próprios macaenses. Eu aí só digo uma coisa que pelo menos eu sinto isso. Eu acho que nós somos aquilo que nós sentimos que nós somos. Eu, por exemplo, eu não visto uma pele que não é a minha. Eu digo muitas vezes, já se ofenderam comigo quando eu digo eu sou primeiro macaense e depois sou portuguesa. Porque se me disserem que eu sou apenas portuguesa, eu sou capaz de rejeitar isso. Eu tenho matriz cultural portuguesa, mas eu sou macaense. Mesmo que não haja já muita ligação, mesmo que por hipótese deixe de haver macaenses, eu ainda sou. Portanto, aquilo que me define é uma série de características que vêm da multiculturalidade. Este conto é ficcionado, mais ou menos a partir de uma coisa real. Mostra que nós somos intuitivos, nós sentimos-nos em dois mundos diferentes da mesma maneira e à vontade. Nós navegamos e vivemos nos dois mundos naturalmente. Eu não sei se uma pessoa que vem para Macau, que vive cá há muitos anos e que sempre se apegou à parte portuguesa, poderá dizer isso. Porque vê o chinês, vê a componente chinesa pelo exotismo. Nós vivemos a componente chinesa desde o berço. Não sei se respondo à sua pergunta, provavelmente, mas eu conheço gente que veio de Portugal, que cresceu em Macau ou que nasceu em Macau, que não tem raízes, não consta sequer, talvez, nas famílias macaenses dos Jorge Forjais. Podem ser macaenses que se encaixam na definição de macaense porque conseguiram entrosar neste mundo. Sentem, cresceram aqui. Será? Quer dizer, é uma pergunta que me faço e eu continuo à procura de respostas. Eu ando há 40 e tal anos nisto, pelo menos, ou mais, há 50 anos nisto, e há coisas para as quais eu ainda não tenho respostas. Porque o macaense evolui. O conceito de macaense evolui. A identidade de macaense evolui. Há coisas que não mudam nunca. Lembro-me sempre, para definir o macaense, eu lembro muitas vezes da árvore São José que nós temos cá, da árvore pagode. Aquelas muitas raízes todas juntas. E depois, há raízes adventícias ao vento. E as raízes, só quando chegam ao chão, é que vingam e crescem. As outras raízes podem continuar ao vento, nunca tocar em lado nenhum. Existem, mas estão ao vento. Todas essas raízes são macaenses. São diferentes, mas têm coisas em comum. Tem o Moraes Alves. Moraes Alves, por exemplo? Eu acho que é justo considerá-lo macaense, traz os montes. Nós consideramos o Moraes Alves macaense, mas eu acho graça que ele sempre me disse que eu sou transmontano. Não, entre nós há muitos macaenses de etnia chinesa que são macaenses porque são multiculturais. Estou-me a lembrar daquele livro que a Peca e o Rogério Beltrão Coelho lançaram, Rock Choi, Um Homem, Dois Sistemas.
É um bom exemplo. É um bom exemplo. Um bom exemplo. É um bom exemplo, mas eu acho piada. Ora, aí está. Aí temos essa situação. O Rock Choi dizia sempre: eu sou chinês. Eu lembro-me dele perfeitamente dizer: eu sou chinês. Eu encontro muitos a dizerem que eu sou chinês. Nós consideramos-lo macaense. Se ele não se considerar macaense, ficamos a meio caminho. É difícil definir. É difícil definir, bastante difícil definir. Mas esse aspecto da multiculturalidade até acho interessante, na medida em que, como macaense, eu senti a minha identidade reforçada a partir do momento em que me fui embora de Macau. Sim. Senti mais forte a raiz que me liga à minha terra e à minha herança cultural nos anos em que afastei-me dos meus pais e tive 6 anos a estudar em Coimbra. Um exemplo que eu costumo dar é que eu, quando fui para Coimbra estudar, eu levei o meu MINAP. E quando andava na universidade, volta e meia, principalmente no outono e no inverno, quando vinha ao frio, eu ia para a rua e vestia o meu MINAP. E a malta gozava comigo. Chinoca. Eu sei Chinoca com muito orgulho. Que Chinoca querias ser tu e não és. Toma lá. E vestia o MINAP com muito orgulho. Não Sabes, sentia... a minha grande esperança é, geralmente, nós quando saímos da nossa zona de conforto em Macau, eu estou a falar em gente da minha geração, 14, 15 anos, eu julgo que nós em Macau, pelo menos naquela altura, nunca ninguém se preocupou com as diferenças. Ser macaense, ou ser português, ou não ser macaense. Porque nós vivíamos o dia a dia sem nos perguntarmos se nós éramos macaenses ou porque é que éramos macaenses e qual era a diferença. Saímos de Macau e, sobretudo, em Portugal, onde falamos a mesma língua, nota-se perfeitamente a diferença. Aí é que nós começamos a dar, aconteceu comigo, aconteceu contigo, começamos a dar pela diferença de que nós realmente somos diferentes. Sobretudo, há muita coisa mesmo imperceptível na língua, por exemplo, em português. Eu podia gabar-me de saber falar português, escrever em português. Levava um sotaque. E não é só isso. Há imensa coisa que eu dei-me ao trabalho de fazer uma pesquisa incompleta. Há imensas frases em português, no léxico português, que têm um significado diferente em Macau. Nós dizemos coisas em Macau que não são entendidas em português em Portugal. Eu fui com 16 anos para lá, portanto, saí daqui do liceu no segundo período, atirada para o Liceu Nacional do Oeiras. Eu lembro-me que eu, às vezes, abria a boca e tudo que eu dissesse, muitas vezes já estava à gargalhada, porque tinha duplo sentido em Portugal, de que nós nunca nos apercebemos em Macau. Fora desse âmbito que eu não vou citar, que era perfeitamente gozada em Portugal, chinesinha também eu era. A alcunha de chinesinha todos nós temos, para definir a diferença. A alcunha de chinesinha eu mantive-a enquanto jornalista, que os meus camaradas na redação chamavam-me chinesinha. O Joaquim Letria chegou a dizer numa entrevista que o Beltrão Coelho era casado com uma chinesinha. Sendo o meu camarada, ele trabalhava comigo. Portanto, eu considero que aquilo... Considero aquilo carinhoso. Era um epíteto generoso, Eu sempre fui tratada diferentemente, mas pela positiva. Eu tive imensos privilégios por ser macaense em Portugal. Davam-me sempre o benefício da dúvida. E não eram tão
rígidos comigo. E, de certa maneira, havia paternalismo. E depois, mas voltando à questão linguística, todos nós sabemos, quando nós dizemos ajuda-me a fazer isto, não é faz isto comigo, é fica tu a fazer que eu tenho que ir a outro sítio qualquer fazer qualquer coisa. A expressão estiloso não é uma pessoa cheia de estilo, é um paneirento. Garrida não é uma coisa cheia de cores. Nós sabemos o que é. Quer dizer, essas expressões todas, algumas agora caíram em desuso, mas essas expressões todas que nós utilizávamos no dia a dia, nós só nos damos conta de que era diferente. De que provavelmente não teria o mesmo sentido. Depois havia, que eu estava a dizer em Portugal, a maneira de viver lá. Tu estavas a dizer que tu andavas com o MINAP. Eu acho que nós, quando chegamos lá, uma das tendências é preservarmos inconscientemente a nossa identidade e a nossa diferença, sendo diferentes. As moças em Portugal, quando iam a uma festa, vestiam cheongsam. Geralmente festa de macaenses, como muitos macaenses nos lares. Nós vestimos cheongsam para sermos diferentes. Porquê? Não sei. Nem era porque nos ficasse melhor. Não era uma questão de vaidade. Era para marcar a diferença. Nós andávamos com minapes. Estou-me a lembrar. Nós falávamos chinês, cantonense, quando estávamos em grupos, nos autocarros, para não nos perceberem. Podíamos comunicar melhor e ninguém percebia. Marcávamos a diferença. E isso faz com que seja mais perceptível a diferenciação, a identidade, quando estamos fora da nossa zona de conforto, em Macau. Mas se calhar isso também era... Eu senti isso tudo. Eu passei por... Tinha alturas em que andava com grupos de colegas macaenses, mais para matar saudades. E até foi uma fase da minha vida em que eu senti necessidade de conhecer melhor a cultura chinesa, que eu nunca senti essa necessidade enquanto estive aqui em Macau a estudar. Ou outras vezes senti a necessidade de marcar a diferença. E estava agora a lembrar-me de um caso, na altura da universidade surgiu o karaoke, que era novidade. Aqui em Macau havia aqueles laser discs enormes. E eu, quando ia para o karaoke em Coimbra, eu levava o meu laser de Zhang Hoyao. E a malta já sabia. Eu uma vez até estava no bar, saí um bocado para tomar ar e apareceram dois jovens à porta. Onde é que tu vais? Eu não vou a lado nenhum, só vim cá fora tomar ar. Ah, é que nós viemos de Pombal de propósito para te ouvir a cantar em chinês. Assim, puxa, a fama já chegou a Pombal. É verdade. Pois não sei se, por exemplo, outra coisa que se sente quando saímos daqui, nós somos mais unidos lá fora. Nós defendemos-nos, isso faz-nos aglutinar e juntamos-nos mais fora do que em Macau. Essa é a percepção que eu tenho, não sei se é verdade ou não. Nós aqui não sentimos essa necessidade. O macaense, se calhar, faz parte da identidade. Estar sempre às turras, mas depois é... Não, eu acho que, fundamentalmente, eu tinha tirado umas cábulas para aqui, para o caso de eu me esquecer. Porque realmente, eu tinha posto aqui uma coisa, três linhas, que é assim: cada vez me convenço mais que cada macaense é um macaense, singular, dentro de uma coletividade alargada de macaenses, que se caracteriza precisamente pela sua diversidade, multifacetada, multiétnica, multicultural. São todos genuínos. Nós não temos que dizer que este é mais macaense que o outro, que este não é macaense. São todos genuínos, apesar da diferenciação. Diferenciação entre si, mas sobretudo relativamente
aos seus dois extremos do outro. Os representantes das duas ou mais comunidades que o formaram, ou no macaense, pode ir, se quiser, pesquisar e reencontrar as suas raízes culturais, quer as remotas, quer as atuais. Nós somos todos diferentes. E talvez, por sermos todos diferentes, cada um tem a sua personalidade. Juntam-se consoante o gosto. Talvez por isso seja dito tão difícil haver unidade e união, por exemplo, para coisas eleitorais, para processos eleitorais, para, sei lá, coisas dessas. É que nós somos todos diferentes, nós somos mesmo de personalidade e de vontade própria. Nós temos, há casos, tenho a certeza que toda a gente conhece, 8 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, serem todos diferentes, e não é só fisicamente. É de feitio, é de gosto, é de desempenho, é de tudo. São todos diferentes. E às vezes, fisicamente, são de tal maneira diferentes que a malta pergunta, mesmo pai, mesma mãe. E a gente sabe que é. Tiveram importância a nível político. Estou-me a referir àquele período, portanto, antes da existência do governador, não é? Quando foi criado o Leal Senado de Macau e quando os residentes de Macau, quando os macaenses tiveram realmente uma expressão forte a nível do poder político com o Leal Senado, não é? Os homens bons da terra, e mais tarde tudo isto também foi descrito pelo AD. E, portanto, houve alturas em que me parece que o papel social, político, a todos os níveis dos macaenses teve uma relevância de facto na sociedade de Macau, desta pequena cidade. Hoje em dia, aquilo que eu sinto, e eu realmente tenho estudado e tenho lido muitas coisas sobre os macaenses, sobre Macau. Eu própria já cá estou há 30 anos e a propósito dos meus filhos, quando foram para Lisboa estudar, tinham amigos e todos eles tinham os grupos deles. O meu filho Ricardo era conhecido em Portugal por o Macau. Quer dizer, eu não tenho sangue chinês, mas vivi cá há tantos anos, já assimilei, já estudei tanta coisa, falo um bocadinho de cantonense, percebo um bocadinho daqui e dali, mas se calhar tenho convivido mais com a comunidade portuguesa. Mas sempre me tenho interessado, do ponto de vista metodológico e de estudo, pela comunidade chinesa e pela comunidade macaense. E nessas idas e vindas, quer dizer, nesse estudo é que eu me apercebi que houve uma importância de facto relevante da comunidade macaense, e hoje em dia aquilo que eu lhe quero perguntar enquanto macaense, a vocês aqui presentes também, é o que é que sentem que está a acontecer à comunidade macaense e como é que a comunidade macaense pode subsistir e pode ter relevo nesta sociedade e pode continuar a ter essa expressão multiétnica, multicultural, miscigenada, essa autenticidade que todos nós reconhecemos e que gostaríamos que se mantivesse. Mas queria perguntar se sente que está a continuar assim, ou se sente que nesta história do Delta do Rio das Perlas e nesta situação toda, neste mundo global, que o macaense está a perder autenticidade ou identidade? A pergunta é esta. Obrigada. Respondo primeiro. É uma opinião pessoal, mas o meu conceito de macaense permite perfeitamente isso. Porque nós continuamos a evoluir. Nós sempre fomos globalizados. Nós vamos continuar a ser globalizados. A identidade propriamente dita mantém-se enquanto multicultural. Multicultural de o quê? Pode sofrer talvez uma evolução. Porque, por exemplo, nós temos neste momento, basta olhar para a cidade de Macau. Macau sempre foi um entreposto comercial. Houve realmente gente muito importante cá, numa altura em que a comunidade chinesa não era... Estou a falar mesmo nos primórdios.
praticamente não existia. Havia comércio, havia gente que vinha cá autorizada a vir cá para vender e tal, mas propriamente a cidade era a cidade de homens bons. Era a urbe propriamente dita, antiga, que não se repete, que as coisas evoluem. Depois, a partir daí, com as viragens históricas, com a evolução, a cidade teve que mudar. Nós hoje sofremos uma pressão enorme de influências de todos os lados. E não é só o visitante chinês ou o novo imigrante chinês cá. Nós, neste momento, estamos a sofrer pressão de estrangeiros de todo o lado. Aquilo que não é visível, nós temos cá, lógico, em termos percentuais menores, mas nós temos gente que está a vir para cá, americanos, australianos, que estão a residir, paquistaneses. Nós vemos gente de todo o lado a confluir de novo cá. É óbvio que isso modifica a cidade. Vendo pelo aspecto da cozinha, nós temos restaurantes de imensa coisa. Nós temos restaurantes de imensas proveniências. E nós frequentamos esses restaurantes. É óbvio que, sei lá, quando eu era miúda, não havia restaurantes tailandeses. Eu gosto da comida tailandesa, eu vou lá. Sou modificada pelo meu gosto da comida tailandesa. E por assim dizer, quer dizer, o próprio macaense vai se tornando transcultural por várias vias. Eu estou convencida que o núcleo fica. A minha grande insistência, que já é de quase 5 décadas, de deixar vestígios, de deixar traços culturais, de deixar arquivos, de deixar imagem, de deixar coisas escritas, é precisamente para que se possa fazer uma ligação à raiz. Porque o que marca também o macaense é a memória que é do seu antepassado, do outro antepassado, da sua raiz. Isso é muito importante. Eu estou convencida que, mesmo quem esteja distraído, se for miscigenado, se for multicultural, chega a uma altura da vida que se pergunta de onde é que eu venho. Isso é a minha esperança de fazer manter o macaense, por mais alterado que ele seja. Pode ser utópico, mas pelo menos é uma esperança. A importância da raiz, do registro, deixar arquivos, imagens, sobretudo. E que nós agradecemos e as futuras gerações com certeza muito agradecem. De facto, é pena que não haja mais pessoas a trabalharem e manter esses registros e trabalho de investigação. Já há muita gente a trabalhar. Há muito mais do que havia. Agora, ainda ao encontro da pergunta, tem a ver com o facto da identidade se manter ou não. Uma das razões que me motiva a querer conhecer melhor as minhas raízes, a aprender o patuá. Eu não me meti no grupo dos Doce para a Piação porque gosto de teatro. Eu descobri o gosto pelo teatro, foi um processo de evolução. Fui aprendendo a gostar, mas eu entrei mais inicialmente porque eu senti curiosidade pela língua, pelas coisas antigas da identidade e pela tentativa de manter viva esta cultura que me parece que está, não diria a desaparecer, mas está em processo de transformação. Há quem diga, vamos, o macaense sempre foi um agente de transformação, desde o início. Foi mudando diferentes lives de macaenses. Uns mais para um lado, talvez, da cultura chinesa, outros mais para a portuguesa. Agora começam a surgir macaenses com sangue filipino ou outros.
outros, com misturas de sangue tailandês, eu sei lá, começa a haver, é um novo leque. É um novo leque. É um novo leque. E, portanto, se a identidade maquense vai ou não subsistir, não sei. Acho que sim. Serão necessariamente novos macaenses. E, se calhar, um dia, agora com esta política de um cantão, uma região da China de Cantão que vai abarcar Shenzhen, Zhuhai, Hong Kong e Macau, vai ser tudo uma grande metrópole nos próximos anos. O Governo Central da China já está com planos muito bem traçados, já se sabe, isto vai ser engolido, é inevitável. Mas, de qualquer maneira, eu julgo que enquanto houver espaço para o macaense viver em Macau, e quando eu digo espaço, digo habitação, emprego, possibilidade de criar a família cá, ele é capaz de se manter cá. A mim custa-me, por exemplo, uma das coisas que me custa muito é ver a mudança, ver o desaparecimento do património. E não digo coisas importantes, eu digo referências. As referências todas que nós temos desta cidade. Estou a falar, de novo, estou a falar na minha geração, com as referências, por exemplo, que o meu filho terá, são capazes de ser um bocado diferentes, mas são referências. Provavelmente, volta à Árvore de São José, aquela que eu vi e que ele ainda conseguiu ver, ficou-lhe na memória. Ruas, sítios. As memórias seguram-nos, dá-me ideia que é muito importante. Eu continuo a dizer que, para além de mudarmos, para além de nós mudarmos, nós sofreremos evoluções. É impossível travar a evolução. Mas há que manter um eixo onde nós possamos ir navegando. E enquanto isso funcionar, é capaz de haver macaense. Boa noite. Eu gostava de ser um comentário sobre essa questão do ser macaense, o que é ou o que não é. Eu não tenho dúvidas do que é ser macaense, ou pelo menos tenho a minha interpretação, da qual vocês deram vários exemplos. Ainda há dias discutia com a minha companheira, ela perguntava-me: tu sabes o que é ser macaense, o que é um macaense, não sei o quê? Sim, é esta questão multicultural que vocês enumeraram sobre inúmeras formas e exemplos, ainda agora. Agora, achei importante e pertinente também a questão da transformação, e acho que a seguir à passagem também pode haver algumas diferenças. Porquê? Porque eu acho que a dúvida não está em ser o que é ser macaense. É pela palavra macaense, é um nome abstrato. Ou seja, para mim, um macaense, eu sei que vocês são a gema do macaense, mas um chinês que nasceu em Macau, com 5 ou 6 gerações, denominativamente ele é um macaense também. Da mesma forma que um português que viveu e tenha crescido aqui, da nova geração, alguém que nasce filho de portugueses e que vá para Portugal com 20 anos. Ele é português, mas se calhar denominativamente ele também se diz macaense, da palavra da cidade, porque eu também sou lisboeta. Agora, acho que vocês, uma sugestão, de alguma forma tentarem-se ainda diferenciar mais. E, porque dentro dos lisboetas, nós somos chamados os alfacinhas. Eu não me considero alfacinha, quer dizer, eu nasci em Lisboa, eu considero-me lisboeta, consequentemente português e europeu. E eu identifico-me com todos eles, mas não tenho alguma necessidade ou vontade de me marcar. Agora, por vezes, vocês dizendo-se macaenses, que para mim, os chineses de Macau também são macaenses porque vivem em Macau, não são chineses, nem são Hong Kongs. Há inclusivamente uma marca, I Am Macanese, e muita nova geração puramente chinesa se denomina e bem de Macanese. E acho que de alguma forma, se vocês conseguissem se demarcar de alguma forma para vos diferenciar mais ainda e dar-vos mais valor à vossa cultura, que é única e que para quem
diz macaense do sentido absoluto, claro que percebemos qual é a diferença. Todos esses exemplos que vocês disseram do que beberam do chinês e do português e da vossa multiculturalidade linguística que vos distingue, mas que depois, chamando toda a gente de macaense, os banaliza ao mesmo tempo. Acho que aí temos uma questão de léxico, que é uma questão que já é velha, é bastante velha, que vem da língua portuguesa. Se é de Lisboa, é lisboeta, se é do Alentejo, é alentejano, e se é de Macau, é macaense. Houve durante muito tempo uma necessidade. Nós temos que ver que em Macau, ultimamente, chama-se macaense a tudo. Engloba tudo. E durante uns tempos, eu julgo que os próprios macaenses tentaram demarcar-se disso, porque nós em Macau tínhamos, e sem problemas nenhuns, havia portugueses, que alguns de nós chamávamos reinóis, outros nomes, mas reinóis, havia macaenses, a comunidade autóctone, e havia chineses de Macau que são diferentes, os chineses de Macau, como esses que diz, que são diferentes dos chineses da China, que é esses que nós chamamos Oumunian. Os próprios chineses de Macau não se consideram macaenses. Nós não temos que lhes fazer o favor de dizerem que eles são macaenses. Eles não se consideram macaenses. Eles consideram-se chineses. Portanto, essa questão não se punha. A questão passou a ser lexical, passaram a chamar tudo o que é de Macau é macaense. Nós utilizamos uma expressão, Ana Maria Amaro utiliza a expressão filhos da terra, ou macaense autóctone. São filhos da terra. Os chineses traduziram isto para Tou-Sang, filho da terra. Portanto, nós somos perfeitamente definíveis em Macau. Nós podemos não ser muito definíveis dentro daquilo que eu estive a dizer, que é uma... Não digo que seja uma realidade fluida, mas nós somos mais definíveis por dentro, por nós, do que por fora. Sem dúvida. Porque Mas demos um exemplo há bocado. Nós, quando vamos para Portugal, somos chinesinhos. Sem dúvida. Ninguém diz que nós somos macaenses, diz que somos dúvida. chinesinhos. Sem dúvida, mas eu não tenho dúvidas que um português que nasce em Macau, filho de portugueses e que vai à escola portuguesa, se emigrar, se voltar, voltar não, nunca lá teve, mas se for com 16 anos para Portugal, enfrentará mais ou menos os mesmos problemas, entre aspas, as mesmas Não é diferenças. problema, é uma Sim, classificação as mesmas apenas. diferenças. Portanto, aqui a minha questão é, diferenciou bem 2 ou 3 termos em chinês, para aquele tipo macaense, para este tipo macaense e aquele tipo mais ou menos. O problema é que em português é macaense, macaense e macaense. Em inglês é mecanise, mecanise, mecanise. E hoje em dia, acredito, eu vim para aqui há 6 anos, eu conheço muitos mecanise, que são jovens de 20 e poucos anos que estudaram fora e voltaram, que se identificam muito com Macau, que são orgulhosos de Macau, que têm cultura chinesa, pouco à semelhança de Hong Kong. Os hongkongueses não se consideram chineses, nem britânicos, e consideram-se hongkongueses. Mas se calhar ali dentro também há uma comunidade, como existe aqui em Macanise. Portanto, do ponto de vista denominativo, acho que se de alguma forma vocês conseguissem diferenciar-se, mas é só uma mera sugestão. Sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas. Claro, eu não tenho dúvidas sobre isso. Sem dúvidas. Sabe que, só mais um ponto, quando disse há bocado, eu lembrei-me de um pormenor engraçado. Eu passei 14 anos em Portugal. Eu saí daqui com a Revolução Cultural. Meu pai meteu-me num avião, em 2 dias eu estava lá. E levei 14 anos a voltar. Não tive condições para voltar. Meu pai, entretanto, morreu. Não tinha dinheiro, eu tive que continuar a trabalhar e ficar em Portugal até poder voltar. Portanto, uma das coisas que me fez
atirar-me para este projeto de registro da memória e pensar uma macaense e a comunidade foi porque eu tive uma discussão terrível com camaradas meus na redação. Eu trabalhei na ANOP, trabalhava na ANOP nessa altura. E um dos meus camaradas, que eu considero muito, um tipo extremamente inteligente, já não está cá, mas que me dizia: Cecília, vocês não existem. Vocês são macaenses, vocês são ficção. Macaense não existe, é ficção. E eu dizia: vou-te provar que eu não sou ficção. Foi por isso que eu voltei. Portanto, já vê que a questão do macaense não ser muito definido. Também só para acrescentar uma coisita. Este ponto também, às vezes, é um ponto de discussão entre eu e o meu primo Sérgio Pérez. Ele gosta de dizer que ele não usa o termo macaense, ele usa maquista. Pronto. É outro termo. Maquista. É outro termo. É uma forma de marcar essa diferença. E de facto, há bocado falaste na t-shirt I'm Macanese. Eu quando vejo essas t-shirts dá-me vontade de vestir uma de nós temos no Tóxico, que é chupa-ovo. Chupa-ovo. Acho que a língua É a nossa maquista, marca. usa-se a expressão língua maquista, o patois. É verdade. Não, mas Fala-se eu julgo sobre que os macaenses não gostavam muito da expressão maquista. Foi uma expressão que foi depois, posteriormente, foi recuperada. Mas era uma expressão com muita carga colonial na altura em que aquilo apareceu. Era maquista e era macaio. Pois. Portanto, Depreciativo. era depreciativo. Era depreciativo. Nós recuperámos o maquista. Mas é uma expressão que vem dos chineses. Assim como os chamavam bárbaros, os romanos chamavam bárbaros a todos os outros. Oh, Cecília, Sim, sim. eu vim para Macau há 24 anos de idade, sem saber exatamente onde é que ficava Macau, se calhar. A verdade é que cheguei, fui trabalhar numa instituição, o tribunal por acaso, e foi mais aí que eu conheci o universo macaense, através dos colegas de serviço. E muito francamente a ideia que me deixaram não foi a melhor. Se calhar também por alguma incapacidade minha, admito. Eu uma vez pedi a um colega, um homem macaense, que me ajudasse a comprar uma lembrança para a minha mãe que fazia anos, numa orivesaria. Fomos lá, eu comprei a coisa, saímos para fora juntos, eu fiz os meus agradecimentos óbvios e ele despediu-se de mim. Eu soube depois que ele teria ido buscar a comissão. Quanto ao mundo feminino dos macaenses, eu também o conheci muito ligeiramente. E porquê? Porque eu tentava insistir, eu tentava aceder. E realmente, à primeira, um sorriso era-me sempre dispensado, um ar afetuoso, mas um entrave qualquer que eu própria não sei explicar, limitava-me-nos àquilo. Mas isso passou. Eu estive cá 7 anos. Fui para Portugal e fiquei lá 17. Estou a voltar. Ainda estou à procura das razões, para além das económicas, obviamente, que me fazem voltar. Que apego é esse? Mas uma coisa eu levo daqui. Eu já não preciso de procurar muito, porque eu achei-a. Fez-me sentir de cá. Fez-me sentir macaense. Estou tolhida pela sua globalidade, por você ter um lugar para todos, independentemente de ser nascido aqui e de ser aceito pelos daqui. Bem-haja por isso. É só o que lhe quero dizer. Queres fazer um comentário? Eu posso... Sim, por favor. Desculpa. Vem um pouco nesta linha. Eu acho que o Mackenzie não é ficção.
mas é flutuação, é mutação. Isso foi desde o princípio. E esse problema que se coloca, temos espaço, não temos espaço, vamos continuar a ser, não vamos continuar a ser, em todo o lado. Todas as sociedades têm mutação. Obviamente que aqui há uma carga completamente diferente, que é uma carga de uma transferência de um poder político. E, portanto, isso acaba por gerar uma certa claustrofobia na própria comunidade, visto que está entre um mundo e o outro, mas está no lado que não era o lado dominante anteriormente. Portanto, isto gera toda uma série de questões que eu não vou entrar por aí. Só 2 ou 3 notas. Estes assuntos são discutidos, como a maior parte das pessoas que estão aqui sabem, há muitos anos. O próprio Carlos Torninho, na década de 60, fez uma importantíssima reflexão sobre este assunto e a própria classificação dos macaenses. Aqueles que eram os macaenses tradicionais, quando eu cá cheguei, eu não me reclamo de macaense, mas também visto-me Napa, minha filha também foi chamada de chinesa, também visto João de Sano, em Portugal, enfim, há todas essas coisas. Portanto, há aqui toda uma flutuação, as vivências pegam-se sem termos que estar a reclamar, na minha ótica, um espaço, uma definição, etc. Mas estava voltando. Aqueles que não eram macaenses quando eu cá cheguei e que não eram considerados macaenses nesse próprio estudo do Carlos Torninho, hoje em dia, a maior parte deles são os macaenses emergentes ou dominantes em Macau. Portanto, isto está sempre a mudar e eu penso que, não sei se alguma vez vamos conseguir responder esta pergunta. Macaísta era o termo exatamente correto, utilizado para definir a tal mestiçagem, a tal interculturalidade, que a partir e era um termo científico, um termo aceito, etc. Não sei porquê, a certa altura foi considerado um termo depreciativo e deixou-se de utilizar e gerou-se a confusão terminológica. Não é? Porque o macaense é o natural de Macau, cabe cá toda a gente, seja filipino, exato, português, tailandês, etc., porque nasceu em Macau, os macaístas eram realmente aqueles com aquelas características. Bom, obviamente que não foram os macaenses que fizeram ali Alcenado, nem foram os macaenses que tiveram o poder o poder autónomo de Macau nessa altura. Arquiteta, desculpe. Não, eram os portugueses que andavam à solta por aqui. Eram. Sim, misturados com os jesuítas, com os criados, etc. Bem, isso, enfim. Não eram macaenses, eram comerciantes. Sim, mas os homens bons não eram macaenses. Não. Desculpe, quem eram os moradores? Os moradores eram um conjunto, eram pessoas já mestiçadas que se radicaram aqui, eram portugueses que andavam à solta a comerciar por esta zona e que se estabeleceram. Um Diogo Pereira, há registros disso, enfim, e toda essa gente. Aos jurubaças, os tais que fazem a mestiçar. Eram só intermediários. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não eram os macaenses no sentido... Os homens bons é geral. Os homens bons eram os moradores da terra, eram os comerciantes, os homens que tinham o poder. E, portanto, temos genealogias disso. Quem assegurava a ligação eram os línguas, os jurubaças, a maior parte deles, e na fase inicial, foram criados pelos jesuítas. A maioria chineses, nascidos de famílias cristianizadas. Esses é que serviram a ligação no primeiro
na primeira fase. Os próprios procuradores, que são os responsáveis pela ligação entre as comunidades, e os responsáveis e reconhecidos na China como mandarins, e, portanto, esse é que asseguram a ligação, a maior parte deles até eram portugueses radicados. E duvido que até soubessem a língua. Tinham a seu serviço todo um quadro de tradução. E eu falo, por exemplo, na questão do Leal Senado, e o Leal Senado não há outra, a cidade de Macau não há outra mais leal, portanto, durante o governo do Filipino, portanto, Macau manteve-se fiel à isso é do postura século portuguesa. XX, é do século XIX. Eu estou a falar no século XVII. Agora, Não há outra mais não leal, é do século XIX. Está bem, mas 1820. isso foi concedido depois, mas foi toda a postura que Macau foi mantendo e que a cidade foi mantendo ao longo do tempo que lhe granjeou um determinado prestígio numa determinada época, portanto, da relação com o poder político. E hoje em dia, quer dizer, nós vemos que à volta do Leal Senado, o Leal Senado é uma praça que teve um significado e teve um determinado relevo e hoje em dia está a descaracterizar-se. E quando se está a descaracterizar, o que vemos é que está a ser ocupada por joalharias, Choc-Foc e Tai-Foc, e entretanto há toda uma comunidade que está a aparecer em volta do Leal Senado com características interessantes e a fazer algumas situações ligadas às creative industries, como se costuma dizer, mas já a aparecer com situações mais autênticas e que já é ela miscigenada e também multicultural. E seria interessante perceber até que ponto a comunidade macaense aqui, principalmente a mais nova, tem contactos com essas comunidades novas que estão aparecendo e em que medida é que essas comunidades novas têm, quer dizer, digamos assim, há alguma interligação no sentido de haver uma renovação da multiculturalidade, ou pelo menos desse conceito, torná-lo mais abrangente, absorvendo esta era de globalização, até no sentido do que a Cecília disse há bocado. Nós vamos ter que encerrar a sessão. Deixa-me só dizer numa resposta muito curta. Nós vamos ter que encerrar a sessão. Numa resposta muito curta. Eu julgo que radica muito em considerar macaense um termo enquanto identidade cultural ou estatuto. Ser macaense por ter o estatuto de macaense ou ser macaense porque é culturalmente macaense. O peso não é o mesmo e a abordagem não será a mesma. Eu, quando falo em globalidade e quando falo na evolução do macaense, é no sentido cultural do termo. Continua a ser uma identidade multicultural, multiétnica, miscigenada, globalizada. Eu não vejo isto como estatuto, porque eu não sei porquê, tenho a sensação, posso estar errada, mas eu tenho a sensação que a partir de uma certa altura, sobretudo nos últimos anos da transição e com a criação da RAEM, passou a ter estatuto ser macaense e não faz sentido. Quer dizer, ver isto sob esse aspecto. É importante ser macaense. Porquê? Porque somos o fator diferenciador agora. Não é? E se Quando sempre Macau fomos. tiver visão, uma coisa que o Governo Central já afirmou várias vezes, e é bom que aqui ouçam com atenção e tomem sentido, é que o fator diferenciador da RAEM somos nós. E antes ninguém queria ser macaense. Portanto, Salvo os macaenses. E com isto vou aproveitar para encerrar a sessão, se calhar fazendo um repto, aproveitando a oportunidade, fazer um repto muito sentido a nós, todos macaenses, cada um fazendo o melhor que sabe. Eu olho para a plateia e eu sinto orgulho das pessoas que vejo. Nós temos associações de jovens macaenses. Temos esta nossa associação dos antigos estudantes.
Temos o Carlos Cabral, que escreve livros de culinária. Temos a Paula, que representa Macau. Macaense, que representa Macau mais alto nível. Temos a Elisabela, que desenvolve e promove e espalha o macaense, o patuá. Temos macaenses jovens muito bons. E se nos juntarmos e afirmarmos as nossas capacidades, nós vamos fazer valer a nossa identidade e a nossa posição. E, sobretudo, eu acho que eu tenho pensado nisto, tenho refletido um bocado nesta questão. O que é que pode ser o elemento aglutinador da nossa cultura? Se calhar eu inclino-me entre várias hipóteses para a língua. Voltar às raízes, o patuá. Não sei se é uma boa ideia ou não. Eu gostava de encerrar esta sessão com um verso do ADE que eu escolhi e que aproveito para agradecer à Fundação e à Cecília Jorge a oportunidade que nos deram, a participação, com este pequeno verso do ADE que reza assim: Jardim abençoado, nosso Macau, terra santo, San unga jardim bendito, com fula de mais bonito, semeado na tudo canto. Tudo fula são abençoado, pois Deus já ajuda a semear. Gente antigo regar, com lágrima adocicado. Coração triste chorar, alma fica amargurado. Se tem gente mal prestado, dessa fula cai, murchar. Macau são assim casa cristã, que Portugal já ergui. Tudo gente vivo aqui tem fé no seu coração. Olá, fé com amor juntado, são coisa Deus mais querer. Vós não é bom desparecer, Macau, jardim abençoado. Obrigado a todos pela vossa participação.